Então, dando continuidade aqui, nesse vídeo a gente vai falar sobre os cabos e sobre as interfaces, ou seja, as conexões que tem as interfaces e como ela foi evoluindo ao longo do tempo. Só que além disso, a gente vai falar também um pouquinho sobre a camada OSI, a primeira camada, que é a camada física, os tipos de cabo. Existe o cabo coaxial, mas ele não está citado na Cisco, então eu não vou falar sobre ele. Então aqui vai ser basicamente sobre a fibra e o cabo de cobre e as conexões, como eu falei. Bom, iniciando sobre a camada OSI, que eu já falei em outros vídeos, principalmente no primeiro, sobre a camada OSI, que é uma camada que a gente pode descrever como que está sendo, como que é feito todo o trajeto. Ou seja, saindo do dado do seu computador até chegar, não sei, no dado de outro amigo. Então se a gente coloca aqui camada OSI no Google e a gente joga, a gente pode ver que a gente tem 7 camadas, e a primeira camada que eu estou apresentando aqui para vocês vai ser a camada física. Ou seja, o que é essa camada física de fato? Como que ela se comporta? O que ela quer dizer? A camada física é sempre que a gente estiver falando de bit bruto. Então, quando a gente está falando de algum equipamento endpoint que está fazendo uma conexão através de algum cabo, alguma coisa, esse cabo, esse equipamento físico que você consegue pegar, é a camada física dele. Ou seja, um hub é a camada física, tudo que está transferindo bits são da camada física. Um computador pode ser da camada física? Pode, mas ele não necessariamente é só da camada 1, da camada física. Ele está inserido em outras camadas também. Então, o que seria só da camada física, por exemplo, seriam os cabos e os hubs, porque são eles que estão transportando os nossos bits de maneira bruta. E como que eles enviam isso? Como que esses cabos enviam? Bom, no caso do cobre, ele está enviando voltagem, ou seja, ele está transferindo corrente nele. Então ele pode enviar uma corrente positiva e depois uma corrente negativa, uma voltagem positiva, uma voltagem negativa. Então o que isso quer dizer? Bom, vamos supor que a gente fala na linguagem binária, ou seja, na hora que a gente está falando em bit bruto, a gente fala em 0 e 1. E a gente pode supor que uma corrente positiva, uma voltagem positiva, equivale ao 1, e quando for negativa, equivale ao 0. Então é assim que o computador vai se comunicar com o outro, ou seja, tendo essa transferência de bits. Então isso é a camada física. Na hora que eu estou falando de transferência de bit bruto, é a primeira camada da camada OSI. Então, falando agora sobre os cabos, bom, o nosso cabo de cobre, na hora que a gente fala aqui, né, questão da internet, provavelmente você já viu algum cabo desse, esse principalmente, esse azulzinho aqui. Existem diversos assim, modalidades, CAT1 até o CAT6, que é o que a gente utiliza atualmente, que foi melhorando a velocidade da conexão. E eu vou explicar também aqui como que isso foi feito. E dentro desse cabo aqui, desse azulzinho, a gente tem essas partes aqui, que são vários pares trançados. E esses pares trançados que fazem a nossa conexão. Se você desencapar esse cabo azul aqui, você vai se dar de cara com esses pares trançados enroladinhos um no outro, que por fim você pode desenrolar eles para montar seu próprio cabo em casa, caso você queira. E você vai ver essa partezinha de cobre. Bom, por que a gente utiliza cabo de cobre? Porque basicamente é uma condutividade boa. Então, se você quer transportar energia, ou seja, energia elétrica, no caso dos bits, você consegue transportar de boa. Existem dois tipos de cabos, que é o UTP e o STP. E também tem duas maneiras de você construir esse cabo na sua casa, que é o straight through e o crossover cable. Bom, agora falando sobre o UTP e o STP. Qual a diferença? Bom, o UTP, esse U significa unshielded. E o que significa esse unshielded? É porque ele não tem uma proteção extra que o SCP tem. Se você observar aqui na imagem, dá pra ver que tem uma proteção aqui de metal. E no outro não tem. Mas por que a gente tem essa proteção de metal ou não tem? Bom, só pra deixar claro, o TP é um Shielded Twisted Pair e SCP é Shielded Twisted Pair, ou seja, com escudo e sem escudo. Então, mas pra que serve isso? Bom, na hora que a gente está falando sobre eletricidade, a gente está falando também sobre eletromagnetismo, porque um está diretamente ligado com o outro. Então, se a gente está em um ambiente que tem muito eletromagnetismo, pode ocorrer de corromper nossos dados, ou seja, nossos bits podem ser alterados por causa de algum campo eletromagnético. E a gente não quer isso. Então, em ambientes como fábricas ou alguns lugares que assim você sabe que vai ter um campo magnético lá que vai dar uma interferência nos cabos, é necessário utilizar uma proteção maior.
Então, com essa produção maior, a gente precisa utilizar esse tipo de cabo. Por que a gente não utiliza esse cabo para tudo e tanto faz? Porque é caro. Ou seja, se a gente colocar essa produção um pouquinho mais cara do que essa daqui, e em alguns lugares, por exemplo, na sua casa, que não vai ter tanto efeito, não precisa, não tem por que você pagar mais caro num cabo, a menos que você queira, para isso. Mas é claro que a empresa, com certeza, vai dar, assim, quanto mais barato e tiver mais lucro, melhor. Então, de maneira geral, esse EMI, ou seja, a interferência eletromagnética, é o que vai causar os maiores problemas. Por isso que a gente tem essa diferença de UTP e SCP, ou seja, um tem a proteção e o outro não tem a proteção. E o Twisted Pair é justamente esse par trançado. Bom, então dando foco aqui nesse par trançado, como que ele funciona? Se você observar, a gente tem 4 cores, que é o laranja, o branco, perdão, o laranja, verde, marrom e azul. E cada uma dessas cores, também aqui, se você observar na imagem, tem seu par trançado misturado com branco. Então a gente tem um laranja branco, um verde, verde branco, um marrom, marrom branco e um azul, azul e branco. E o que isso faz na hora que se conecta nesse Ethernet RJ45? Bom, eles vão fechar um circuito. Então, se você pega o laranja branco, na hora que eles estão conectados ponta a ponta, eles estão fechando um circuito entre si. Então, cada par trançado representa um circuito que eles estão fechando. E se você observar aqui, nessas conexões aqui, a gente tem 8 pininhos, que é justamente a quantidade de cabos que a gente tem. Então a gente vai colocar esses cabos no conector RJ45. Tá, mas como que esses cabos são conectados? Porque ele tem uma maneira certa de você fazer esse cabo, que não é só a gente pegar qualquer cabo e jogar em qualquer porta que vai dar certo. Mas antes de falar desses 4 pares trançados que a gente inicialmente começou com 2 pares trançados. Ou seja, a gente só tinha 4 conexões, ou seja, 4 mini cabinhos. E a porta 1 e 2 eram responsáveis por falar, e a porta 3 e 6 era responsável por ouvir. Então a gente teria uma conexão desse tipo aqui. Perdão. Onde nesse 1 e 2 a gente tem nossos cabos. Aqui seria o branco e o laranja, só que como aqui no PowerPoint eu não consegui simular os dois juntos, então eu coloquei 2 cabinhos aqui. Depois o laranja, o branco e verde, e um verde aqui na frente. Então se uma pessoa ou algum equipamento quer falar com outro equipamento, ele vai falar por essas portas. E o outro, quando esse mesmo equipamento quiser ouvir o que o outro está falando, vai ouvir por essas portas. Então, isso aqui seria o Straight Through Cable, que é o que a gente falou aqui na frente. Ou seja, tá indo de uma ponta a outra sem fazer nenhum crossover, não tá mexendo nada nos cabos. Na hora que eu mostrar o crossover, vai ficar mais interessante de entender essa parte. Então, tendo essa comunicação, beleza. Só que vamos supor que 2 dispositivos iguais querem se comunicar entre si, ou seja, 2 dispositivos no qual eles falam tanto na 1 e na 2 e também escutam só na 3 e na 6. Então o que está acontecendo aqui? Um switch quer comunicar com o outro. Só que o outro switch, ou seja, os 2 switches querem se comunicar entre si ao mesmo tempo. Os 2 vão ficar falando nessa 1 e 2 e eles não vão se ouvir nunca. Então vai ter um problema aí. Então como que a gente resolve isso? Ou na verdade é bem simples. A gente vai conectar os cabos de uma maneira invertida. Ou seja, a gente vai fazer o crossover do cabo. Então, na parte 1 de um switch aqui, ou do mesmo dispositivo, a gente vai conectar no 3 dele, e o 2 vai conectar no 6, porque a gente está falando e chegando na porta que está ouvindo. E aqui na porta que está ouvindo, que seria a 3 e a 6, está chegando na porta que o outro componente está falando. Então isso aqui seria um cabo crossover. Então a gente tem a porta 1 e 2 que fala, e a porta 3 e 6 que escuta. E é claro que ao longo dos cabos, ao longo da evolução, a gente adiciona outros 2 pares, que o que faz, ou seja, melhora a nossa comunicação, ou seja, deixa um bocadinho mais rápido, porque como a gente tem mais lugar para fazer a transferência de cabo, maior a transferência de dados que a gente pode fazer, ou seja, maior quantidade de envios. E a gente foi adicionado o marrom e o azul. Um dado interessante é que esses 2 cabos aqui, o azul e o marrom, tanto faz o que ele vai fazer, se ele vai escutar ou se ele vai ouvir. Ele consegue se adaptar automaticamente no que ele vai fazer. E claro que se você quiser fazer um crossover novamente, você só vai inverter os cabos laranja e o verde. Não inverter na ordem
na ordem deles, mas sim na porta que eles estão ouvindo, ou seja, é a mesma lógica daqui de cima para fazer o crossover. E os cabos azul e marrom continuam de um lado para o outro, sem nenhuma interferência, sem precisar mudar em nada. E é claro que a gente tem essa ordem que é muito importante, que é o seguinte: é padronizado a gente utilizar essa ordem, que é branco, laranja, laranja, branco, verde, azul, branco, azul, verde, branco, marrom e marrom. Essa ordem é padronizada, ou seja, qualquer lugar que você for, geralmente vai ter essa ordem. Se você desplugar essa partezinha aqui do cabo e você conseguir olhar aqui para essa parte que é transparente, você vai perceber que está nessa ordem que está aqui. Isso aqui é basicamente para padronizar todos os cabos, ou seja, para você deixar tudo sempre numa parte padrão. E atualmente os dispositivos eles têm esse Auto MDIX. O que ele faz? Bom, o cabo ele não precisa mais fazer um crossover ou não. Então, não importa mais qual tipo de cabo você tem, desde que o aparelho tenha esse dispositivo. Porque ele vai mudar automaticamente a funcionalidade do cabo, ou seja, esse aqui é um cabo straight through, e ele está falando com switch com switch. Então, beleza, já entendi isso, então já vou mudar automaticamente as portas pelo qual um fala e pelo qual o outro ouve. Então não precisa utilizar um crossover para isso. E se você colocar um crossover, já está tudo pronto, então o aparelho não tem que fazer nada. E é claro que a gente tem uma limitação. Não é do Auto MDIX essa parte, mas sim pelo cabo. A gente tem um tamanho máximo desse cabo de cobre de 100 metros. Por quê? Porque a mais de 100 metros a gente começa a perder uma funcionalidade dele. A gente começa... os dados não conseguem chegar de uma maneira tão boa quanto 100 metros. Então, se você passar um pouco disso, os dados podem começar a ser comprometidos no meio do caminho. E aqui a gente tem um cable tester só por curiosidade, mostrar como que um cabo está funcionando. Então, se você coloca um cabo aqui e outro cabo desse outro lado, vai piscar as duas luzes. Ou seja, vai piscar aqui e depois aqui, para ver se está conectado tudo certinho. E para ver se você não colocou nada em uma ordem diferente, por exemplo. Se aqui pisca o 3 e aqui pisca o 4, quer dizer que você colou na ordem diferente. Então, o ideal seria você cortar essa partezinha aqui do cabo, ou seja, essa partezinha, e montar de novo essa parte. Esse cabo de cobre você consegue montar na sua casa sem problema nenhum. E isso aqui também é uma das vantagens dele, assim, qualquer pessoa pode comprar, sei lá, 30 milhões de metros de cabo e cortar em 5 metros. É só você ter o equipamento, que é basicamente um alicate próprio para você travar esse RJ45, e algo para desencapar o cabo e você monta ele tranquilinho. É claro que se for daltônico vai complicar um pouquinho, mas eu confio no seu potencial. Agora falando sobre um pouquinho de fibra óptica. Bom, por que a gente utiliza fibra óptica? Bom, basicamente porque a gente já está bem perto da velocidade da luz, né? Que é muito mais rápido do que a gente está falando aqui nessa parte desses cabos. Então, outra coisa interessante também é que a gente pode utilizar, em média, 1000 km de cabo. Ou seja, aqui, como a gente tinha limitação de 100 metros, aqui a gente já tem 1000 km, que é uma coisa absurda. A gente pode falar que ela pode chegar até 100 terabytes por segundo, ou seja, uma coisa absurda, muita informação. E ela tem pouca atenuação, porque como a gente está falando... O que é atenuação, na verdade? É qualquer malefício na hora de fazer uma transferência de dados. Porque aqui, como a gente está transferindo luz, não vai ter o campo eletromagnético interferindo aqui. Então não vai ter não vai precisar de ter escudo ou não escudo, não vai ter necessidade dessa proteção. É claro que isso aqui é um equipamento um pouco mais frágil, porque eu vou mostrar aqui como que ela é composta mais pra frente. Mas ela é um pouco mais frágil. Ela não vai ter tanta atenuação, a atenuação dela eu vou falar no próximo vídeo. Mas vai ser justamente sobre má produção dos cabos, ou má manutenção dos cabos também, no meio da rua. Ou seja, se você dobrar a sua fibra ótica no meio, assim, para quebrar basicamente como ela é feita pelo plástico ou pelo vidro, que geralmente é. E ela também não tem PoE, que foi uma coisa que eu falei, acho que na primeira aula, que não tem como passar eletricidade por aqui, porque justamente como eu falei, a gente está transferindo luz.
Então, se a gente está mandando luz, não tem como mandar eletricidade, pelo menos por enquanto, na tecnologia que a gente está agora, atual. Como que é o cabo de fibra ótica? Bom, essa diferençazinha aqui, se você observar, a conectividade é um pouquinho diferente, talvez você nunca tenha visto. Eu, assim, particularmente da minha casa, nunca vi nenhum tipo desse daqui. A gente geralmente reconhece esse RJ45. Mas é uma curiosidade para a gente observar aí. E como que ele é feito? Bom, ele tem um núcleo aqui e ele vai passando por diversas camadas. E essas camadas são basicamente camadas de proteção para proteger o núcleo, que é onde vai passar a luz. Ou seja, são camadas de plástico e geralmente essa parte de dentro pode ser tanto vidro quanto plástico. E como que essa fibra ótica ela funciona? Bom, a fibra ótica ela tem dois modos, basicamente. Não que ela tenha dois modos, mas ela pode ser construída de dois jeitos diferentes, que é o single mode e o multi-mode. Qual a diferença de um e para o outro? É justamente o tamanho do núcleo dela. Por quê? Bom, no multi-mode, o núcleo é grande. Então, só que é um dado, voltando aqui rapidinho, se a gente falar o tamanho disso aqui, a gente está falando de 8 milímetros. Ou seja, 10 elevado a menos 3 vezes 8. Então é uma coisa muito pequena. Como é muito pequena, na hora que a gente fala que aqui é grande em relação um ao outro. Porque isso aqui continua sendo tão pequeno que, assim, às vezes por olho nu tu não vai conseguir enxergar o que está passando dentro desse fio. Porque o fio aqui já é fininho e dentro disso aqui tem outras partes mais finas, menores ainda. Então, falando aqui que um é maior que o outro em relação, claro, um ao outro, esse aqui é maior, ou seja, deixa passar mais quantidade de luz. Só que como essa quantidade de luz é maior, ou seja, perdão, o núcleo é maior, ele consegue passar mais luz, porém a luz, o que acontece? Ela pode ir rebatendo. Então ela não vai no caminho reto como no single mode. No single mode ele é mais rápido, porém passa menos luz, porém, olha só, a luz vai direto. Ela não vai rebatendo de um lado para o outro, o que diminui um pouco a velocidade. Então, dependendo para onde você quer passar a sua luz, ou seja, de qual velocidade você precisa, depende o que você vai utilizar, se é single mode ou multimode. Mas a maior diferença é basicamente o tamanho do núcleo. Que um vai ser mais rápido, porque está enviando a luz diretamente, ou seja, ela não bate nenhuma curva para fazer vários ângulos e depois chegar no seu destino final, enquanto o outro faz justamente isso que eu acabei de falar. Uma coisa interessante a mostrar é que no Packet Tracer essas partes. Bom, vamos colocar alguns computadores aqui e um switch. Agora vamos fazer a aplicação desses cabos. Se a gente vier aqui, a gente tem, olha só, o Cooper Straight Through, que foi o que eu mostrei que é para fazer a conexão de equipamentos diferentes, porque um equipamento diferente, ele geralmente vai falar e ouvir em portas diferentes, como eu tinha mostrado naquele 1, 2, 3 e 6. Só que dois equipamentos iguais, como eu tinha falado, precisava de um crossover, aquele cabo diferente. Então se a gente tenta conectar esse cabo aqui com esse cabo aqui, ele até deixa, porém não é o ideal. Por quê? Porque a gente não sabe se esses dois aparelhos aqui, eles vão ter de fato aquele MDIX. Tanto que se você colocar os dois switches e colocar o raiozinho, que é para conectar automático, ele coloca já esse cabo meio cortadinho. Que esse cabo cortadinho, o que que é? É justamente o crossover. Ou seja, ele sempre vai dar prioridade para colocar o crossover. Que esse seria o certo na hora de você colocar na sua rede. E outra coisa, é claro, falando novamente, crossover em dois dispositivos iguais. Então, conectando dois computadores, ele também permite, porém não é o ideal se você não sabe se o equipamento tem a parte do MDIX ou não. E outra coisa interessante também é que a gente tem a fibra aqui também. Só que como que a gente coloca a fibra? Porque a fibra, ela precisa de uma parte especial. Ou seja, ela precisa de uma entrada especial. E se você vier aqui no próprio componente, se você observar aqui atrás, deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. Você percebe que não tem aquela entrada de fibra ótica. Então como que a gente resolve isso? Bom, a gente pode vir aqui no switch e pegar um switch aqui, ó, vazio.
A gente pega o switch vazio, a gente tem que desligar ele aqui no botãozinho. Se a gente ver aqui, ó, FGE. Esse FG é justamente de fibra óptica. Então, de gigabit Ethernet também. E olha só a entrada dele aqui. É justamente aquela entrada que a gente estava falando. Ou seja, aquela entrada do nosso cabo aqui. Cadê? Aqui, ó. Essa entrada. A gente consegue conectar aqui, nessa porta aqui. Olha que interessante também aqui. Os computadores aqui, eles recusaram se conectar junto ao outro com esse cabo aqui, ó, os 3 true. Ou seja, eles não estão permitindo a conexão. Porém, acredito que se eu trocar a conexão aqui e colocar um crossover, ele já, aqui ó, automaticamente já aceitou. Bom, agora vamos para que a gente precisa utilizar a nossa fibra? Onde seria o ideal? Vamos supor que a gente tem uma rede gigantesca. Ó, o nosso servidor também não tem a porta. Então vamos colocar a porta no servidor. A gente desliga o servidor. A gente vem no FGE. Liga o servidor de novo. Bom, em qual momento eu preciso ter uma maior velocidade de conexão? Seria aqui, de um computador falando com switch, ou seria num caso de, por exemplo, eu tenho várias coisas. Oxi. Ah, porque aqui eu não tenho... eu não cliquei as outras portas, certo? Então vamos colocar outras portinhas aqui. A gente liga de novo. Então, vamos fazer algumas conexões aqui. E a gente tentaria identificar, por exemplo... Ah, já lotei meu switch. Onde seria interessante a gente colocar a fibra? Seria justamente nesse switch com o servidor. Por quê? Uma conexão de um PC com switch, beleza. Mas conforme você for passando para cima, naquele vídeo que eu falei das topologias da rede, naquele vídeo que eu mostrei que um switch era a parte de core layer, que vários switches eram ligados nesse, e esse switch final era ligado no servidor, ou mostrar para a internet. Então aqui sim é importante a gente utilizar a fibra ótica. Porque aqui é onde vai ter a maior transmissão de dados, que vai estar tudo sobrecarregado. Então, aonde você for tiver assim, uma maior transmissão de dados, ou seja, dados muito brutos que precisam assim, vários terabytes por segundo, aí sim você vai utilizar a nossa fibra ótica. Bom, dito isso, acredito que a gente finalizou a parte dos cabos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a outra parte, que é sobre as conexões. Bom, inicialmente, como que a gente era uma conexão de um computador? Era como se a gente tivesse todos os computadores conectados e um sistema de bus, um sistema de um barramento. Só que isso não é muito interessante, porque acontece uma coisa chamada colisão. O que seria essa colisão? Vamos supor que esse computador aqui quer se comunicar com esse computador aqui. Então ele vai enviar uma cartinha, não sei. Vamos pegar um quadradinho daqui. Ele vai enviar daqui, vai passar por esse bus inteiro e vai chegar aqui. Ele recebeu a cartinha, beleza, ótimo. Só que vamos supor o seguinte. Eu tenho essa carta e essa outra carta aqui. Deixa eu mudar de cor. Vamos supor que esse computador quer falar com esse aqui que está do lado e esse último quer falar com esse último aqui. Se eles mandam ao mesmo tempo, o que vai acontecer é o seguinte. Esse aqui vai chegar aqui, ele vai chegar aqui, está tendo uma colisão. Ou seja, a informação vai ficar travada aqui e ela vai pro nada. Porque enviando para cá, ele quer vir para cá, os dois estão num caminho um do outro, então isso aqui vai dar uma colisão. Esse tipo de barramento, esse tipo de conexão, ela se chama de half duplex. Então o que quer dizer esse half duplex? Bom, um exemplo que eu vi que eu achei muito bom seria como se fosse uma estrada. E vamos entender uma estrada onde passa carros, claro. E essa estrada ela pode passar carro tanto no sentido para cá, quanto no outro sentido. Só que pensa que essa estrada ela é muito estreitinha. Então, como ela é muito estreitinha, os carros só podem passar ou para a esquerda ou para a direita. Não dá para passar os dois ao mesmo tempo porque essa estrada é muito estreita. Então, isso é o que seria o half duplex. Então, na hora que a gente está trabalhando no half duplex, a gente não consegue assim trabalhar com essa parte. Porém, contudo, todavia, existiu uma tecnologia chamada CSMA/CD, que é basicamente uma tecnologia para evitar essas partes de colisões. Então, como funciona o CSMA? O CSMA é basicamente
Bom, vamos supor que aqui eu tenho o mesmo caso de eu querer mostrar um computador falar com outro. Só que o que acontece? Bom, esse cabo aqui já está na rede. Esse pacote. Esse aqui, antes de identificar, ele vai verificar. Eu posso enviar? Não, porque já tem algo na rede. Então ele vai esperar. Ele chegou aqui. Eu posso enviar? Não, porque ainda tem algo sendo transferido. Chegou aqui. Agora, posso enviar? Tem alguma coisa na rede? Não, então posso enviar. Então, de maneira geral, é isso que o CSMA faz. Ele bloqueia um cadinho na rede. Ele faz um tempo de espera antes de fazer uma transmissão de dados. E depois disso, o que a gente teve para a gente tentar evitar um cadinho essa quantidade de colisão atrás do hub? Foi mudar a topologia para uma topologia estrela. Só que como essa topologia funciona? Eu já mostrei no outro vídeo, basicamente, como funciona o hub. Que o hub ele vai receber os bits aqui. E o que ele faz? Ele faz uma cópia e envia para todo mundo. Aí o que vai fazer? No pacote, ele vai estar assim, ó, esse computador aqui, eu vou colocar de outra cor aqui, só para... vamos clicar aqui, cor de preenchimento, mete esse azulzinho clarinho. Esse computador aqui quer falar com esse computador. Então, vamos colocar esse azulzinho só para sinalizar quem quer falar com quem. Bom, esse aqui não é o que eu quero falar, então a informação não vai ser só descartada, a informação vai ser descartada, descartada e descartada. Beleza. Comunicação foi feita, agora eu quero retornar que a comunicação foi feita ou respondeu o pacote da pessoa. Então ele vai levar para o hub e o hub vai fazer a mesma coisa. Ele vai só replicar todos os bits para todo mundo e vai perguntar: esse pacote é para você? Não? Ah, então ignora aí. Esse pacote é para você? Não, não, não. Esse pacote aqui é para você? É, então você fica com um pacote e lê ele aí. Beleza. Então aqui a gente ainda tem uma questão de colisão, porém ela diminui um cadinho. E aqui continua sendo um half duplex, justamente porque ainda são estradas estreitas. E depois a gente chegou numa parte assim, ainda com estrela, só que com switch. Só que agora a gente pode falar que ela é full duplex. E é uma conexão point-to-point, ou seja, ponto a ponto de um computador ao outro. E o que seria esse full duplex? Agora pensa que aquela estrada que eu falei que era estreita, ela aumenta um pouquinho de tamanho e vira uma mão dupla. Ou seja, os dados podem tanto ir quanto voltar. E qual a diferença disso daqui com o switch para o hub? Eu já expliquei no outro vídeo, mas eu posso falar aqui novamente. Que o switch ele tem uma inteligência. Então ele consegue, depois de fazer a tabela ARP, justamente identificar qual é cada computador. Por exemplo, esse computador quer falar com esse computador. Se ele já tiver feito a tabela ARP, o que vai acontecer? O pacote vai vir para cá, depois vai vir para cá direto. Então ele não vai mandar para todo mundo, fazendo com que os outros espaços, ou seja, se tivesse um outro pacote vindo daqui para cá, não teria colisão. Por quê? Porque ele vai fechar um circuito nesse sentido. Ele não vai mandar para todo mundo. Não tá todo mundo conectado no mesmo lugar. Tem que passar por esse switch. Esse switch sabe exatamente para onde que eu vou mandar. E através disso eu não tenho problema. É claro que assim, pode ter colisão, só que a colisão é extremamente reduzida. Porque ele cria vários mini circuitos, mini caminhos, com que faça com que a conexão seja possível, seja transmitida. Então, não tem mais tanto problema com essa parte. E o full duplex, ou seja, os dados podem ir e sair para independente do sentido, ou seja, pode ir da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, sem nenhuma importância. Então, de maneira geral, essas são as conexões. A tabela ARP do switch, eu acredito que eu já falei em outro vídeo, mas de maneira geral, o switch iria reconhecer como se fosse um hub, ou seja, esse computador quer falar com esse daqui. Então ele, na tabela ARP dele, na primeira vez ele enviaria a cartinha para todo mundo. Ele identificou que esse aqui é o que tem o endereço certo. Então na volta já, ele vai fazer essa conexão. E numa próxima vez que esse computador quiser falar com esse, já vai estar na tabela ARP do switch que a conexão é para cá. Então já vai mudar direto para cá. Então a tabela ARP que é responsável por ter essa memória do switch. Bom, então de maneira geral, essa parte do vídeo. A gente já abordou sobre tudo, todos os conhecimentos que a gente foi mostrado aqui. E qualquer dúvida que ficou sobre qualquer outro modelo, qualquer outra coisa do vídeo, pode deixar nos comentários que eu tento voltar aí para responder. Agradeço aí e falou.